doy la bienvenida a nuestro querido Silvio Santana Rocha. Buenas tardes a todos. Mira, eu queria dar um pouco uma abordagem um pouco distinto de lo que estamos tratando e dar mais um testemunho, ser testigo um pouco da minha experiência personal de como isso foi. Primeiro, eu salgo de Brasil, que estava vivenciando, a RUC brasileira estava vivenciando uma crise de identidade fabulosa, muito intensa. ¿Para qué un movimiento católico si nosotros tenemos que hacer la revolución y dejar de cuentos chinos? Entonces, ¿para qué eso de ser cristiano y no ser cristiano? Primero hacer la revolución, después vamos para los asuntos privados. Bueno, entonces esa crisis de identidad era muy fuerte. Y yo entro en la RUC, en la REC, primeiro em la REC, depois em la RUC, e exatamente no momento que isso é um debate muito forte. Acá, com a ditadura militar, em 68, eu fui, de certa maneira, convidado a sair do país. Em 1970, chego no Uruguai. E eu me considerava, no momento aquele, eu não me considerava um cristiano. Não estava convencido do cristianismo, apesar de ter toda uma trajetória personal de muitas relações, muitos estudos sobre teologia, pastoral, etc. A literatura que tínhamos, bueno, Ana Maria depois vai passar para todos, mas era mais ou menos comum, e era uma literatura muito ampla. Politicamente, tinha muitas dificuldades, por exemplo, ter acesso a textos políticos marxistas, leninistas, maoístas, etc., pero conseguimos. Nós, de alguma maneira, nos arreglávamos para ler um pouco de todo. Bueno, assim cheguei no Uruguai. Eu chego na primeira semana, que eu cheguei, es un cuento, pero hay una discusión en una reunión latinoamericana de filósofos, teólogos y gente de todo género, ¿no? Intelectuales, sobre filosofía de la ciencia. Yo, en mi nivel de ignorancia, no tenía ni idea de lo que iba a tratar esa cosa. Y para mí fue un primer choque cultural, ¿no? Como tanta gente podía plantear cosas tan extraordinarias tão pouco tempo, não era um grupo realmente muito brilhante que estava participando desse trabalho. Eu assisti observando e me quedei encantado com tudo isso. Bueno, tenho que também dizer que nós os brasileiros somos uns ignorantes totais, não, do mundo latino-americano. Então, se eu for secretariado latino-americano, sem ter a menor ideia de lo que era a Latinoamérica. E o que estava passando, mal e porcamente sabia das questões de El Salvador, a questão de México, a guerrilha colombiana, né, a história de Camilo Torres, que era um pouco um modelo quase de opção política de los cristianos, etc. Toda uma série de coisas, mas sabia muito pouco. Não? E, adelante de minha militância, que era brasileira, muito intensiva, realmente era muito intensa, eu tentava entender o que estava passando, mas eu não podia entender porque eu não conhecia o suficiente. Eu me acordo que Ana Maria Videgan me chamou de guanaco. Eu não conhecia nem o animal esse. Ele pôs um apodo, vós sos um guanaco. E eu creio que ela tem razão. Eu não sabia muito bem o que era um guanaco. Não me pareceu uma ofensa tão grave. Eu sabia que eu era impróprio, digamos, de certa maneira, com certas coisas. Por exemplo, a gente que vinha de Pax Romana, de los intelectuais, eram muito mais delicados, muito mais diplomáticos, muito mais sofisticados que eu, que era um rude, bem grosseiro, por minha experiência prática do movimento estudantil e do movimento político brasileiro. Bueno, depois melhorou um pouco. O Methode Ferrer me chamava de heterodoxo e ortoprático. Entende? Então, foi uma evolução. Bueno, assim, chego aí e tomo contato primeiro com a democracia. Eu não conhecia o que era a democracia. Eu fui saber da democracia vendo o Uruguai, que quando eu cheguei, ainda aún era uma democracia, antes de los golpes de Pacheco Areco e dos militares, etc.
Entonces, yo aprendí un poco lo que era la democracia en Uruguay. Entonces, yo considero Uruguay mi segunda patria, o tal vez mi primera patria. Aprendí mucho. Y después el convivio con el equipo, con todas las personas que ya fueron mencionadas acá, que era un convivio de extraordinaria riqueza. Era realmente para mí, que era un guanaco, era para mí un lujo, toda mañana, todos los días prácticamente, sentar y tomar café con Alberto Metor Ferrer, con Héctor Borato, con Carriquiri, con César Aguiar, y discutir todo y cualquier asunto. Y de una manera muy, muy seria. Bueno, entonces, yo considero que Uruguai o secretariado latino-americano foi minha universidade. Sem dúvida, porque eu saí do país, eu deixei a universidade que havia começado e abandonado também por el movimento político, pero aí eu aprendi todo o que sei. Bueno, depois eu estive em secretário-geral em Paris, foi outra história, pero o fundamento, as bases, né, de minha construção personal foi adquirida com esse grupo de pessoas. E eu queria trazer dos comentários, não sei, algum comentário sobre o centro de documentação, que era realmente, para mim, uma coisa extremamente importante, porque era um local para pensar, um local para estudar, para ler, e para ser orientado por pessoas muito experientes. Nem sempre estavam de acordo, mas não importa. Eram pessoas muito sérias, sabíamos que eram pessoas muito sérias. Então, era realmente um centro de aprendizagem, mais que um centro de papéis, de documentos, era uma central de produção de ideias. E nesse sentido, a mim, eu gostaria de plantear dois documentos que saíram em víspera, se não me equivoco. Um era sobre a encíclica Humanae Vitae, e a outra sobre a Populorum Progressio. Da Humanae Vitae, toda a discussão sobre a píldora e tudo isso, eu me acordo que Víspera se posicionou favoravelmente a la Humanae Vitae, quando todos os movimentos diziam não. Então, era uma coisa muito dura. Não? É uma posição muito dura. Mas foi uma posição que creio ha apoiado muito, não a igreja abstrata, mas apoiado muito a reflexão dos militantes. Aunque pudiéramos não estar de acordo com o que havia sido afirmado aí, pero planteou a questão da população, da vida humana, de uma maneira totalmente distinta do debate sobre uma pílula. Entendeu? E evitar planificação familiar, etc. Então, esse, para mim, foi um documento que me pareceu super importante. E o outro documento foi sobre, se não me equivoco, chamava a Revolução Verde-Oliva, algo assim. Não sei se foi Metor Ferrer ou se foi Héctor Borac que ele escreveu, uma discussão sobre a guerrilha, sobre a tática política da guerrilha em Latinoamérica. E também aí, este documento destrói as bases normais que nós utilizávamos para justificar a luta armada. Assim, uma análise política de tal seriedade que fica muito claro que a luta armada, pelo menos em circunstâncias tal como as que estavam vivendo, não era opção, que nos levaria aonde nos ha levado. E eu me acordo que isso foi muito importante, porque grande parte dos movimentos universitários, principalmente, secundário menos, pelo uso universitário, estavam aderindo à guerrilha. Na Argentina, em Brasil, no Uruguai, estavam se vinculando à luta armada. E não é uma questão que a gente deixou de entrar na luta armada, mas a gente começou a problematizar. Então, em estou chamando a atenção para ele, duas circunstâncias super específicas, tanto o Centro de Documentação quanto a experiência do Secretariado Latino-Americano, para mim, foi vital. Vital não somente para minha pessoa, mas eu creio que, ao plantear esse tipo de questão com a independência, com a visão crítica, etc., creio que contribuiu muito ao debate político general da América Latina. Isso se confrontava com a teoria de guerrilha de Che Guevara e outros
teóricos, né, da guerrilha em Latinoamérica. E aí nos posicionamos como movimento aí, nos posicionamos contra isso, não contra a violência abstrata, pelo essa tática política. Então, isso me parece que, se não fora por nada, essas duas coisas já seriam muito importantes, digamos, na construção, né, da experiência do secretariado latino-americano. Do ponto de vista tático ou pedagógico, eu não sei como plantear. Eu era REC, Juventude Estudantil Católica, metodologia, ver, julgar e actuar, não? E me confronto aí com pastorais universitárias, de duas formas distintas de trabalhar com a juventude universitária, não? Pero o que passou de hecho foi que a fusão do secretariado não foi uma fusão de tops, foi uma fusão, merge, né? Uma fusão de barro para arriba. O que dijo Rosendo, o que Rosendo fazia em Salvador, o que Andrés, um pouco mais tarde, também fazia em El Salvador, era o que eu estava fazendo em Brasil, independente das estruturas formais que nos abrigavam. Ou seja, REC, RUC, Pax Romana, etc. Não importava, porque havia uma convergência. Pax Romana, o grupo de Peru, por exemplo, em minha percepção, no momento, como pode funcionar uma pastoral universitária trabalhando como intelectuais, não como a ação pastoral universitária de la REC se dá dentro da escola, dentro da escolaridade, dentro da universidade, dentro do movimento social que está existindo na universidade. E a Pax Romana, para mim, era algo assim que venia de uma experiência eclesial que drenava, que chamava a gente específica, mas chamava para dentro da igreja. É evidente que isso foi ao início, mas em Latinoamérica, a mim me parece que todos os grupos nacionais foram pouco a pouco convergindo. E nós outros tivemos um pouco a chance de não ter uma democracia cristiana forte, para oferecer uma alternativa política, o que obrigado os movimentos de praticamente todos os países a buscar superação política fora, digamos, do abrigo mais ou menos institucional ou a proteção da Santa Madre Igreja. Isso nos puso delante de marxistas, de gente que estava em la guerrilha e trabalhava com as questões de revolução violenta, etc. Né? E aí, para mim, faz sentido a questão da teologia da liberação ter nascido, por exemplo, não em Brasil, nasceu em Peru. Por quê? Porque em Brasil nós outros de repente, teríamos demasiadas influências de vários níveis, de vários tipos de igreja que somos em Brasil. No Brasil tem uma igreja católica muito grande e muito complexa. Tem vários tipos de catolicismo em Brasília, etc. Então, eu creio que os movimentos estudantis também padeciam. Por exemplo, eu tive uma instrução teológica muito fortemente basada em curas holandeses. Os curas holandeses, desde o Vaticano II, eram progressistas, teologicamente progressistas, pero eram quase protestantes. Eu me acordo de Túcio de Meton Ferreira dizer isso são todos protestantes disfarçados, entende? Porque ele creia, ele veia que Koning, todos esses grandes teólogos que estavam na Holanda, na Europa do Norte, estavam muito influenciados pela teologia protestante. Nada contra. Mas então, eu fui muito influenciado por isso, pero em Peru não. E o Rosendo disse, nós não tínhamos condições, de hecho, nós não tínhamos condições nem de ler, para que vocês, não sei se vocês sabem disso, pero o catecismo católico do Concílio de Trento, de 1458, foi traduzido para português Brasil e publicado em 1961. Nunca antes havia uma tradução integral do catecismo.
Entonces, nosotros tenemos una referencia abstrata del catecismo. Tenemos un libreto, ¿sí? Un pequeño librito con una serie de princípios e regras e afirmações de fé e doutrina, etc., que devemos seguir como cristianos. É evidente que isso não funcionava. E muito menos no movimento estudantil. Então, a mim me parece que a teologia, por exemplo, da libertação é uma teologia da praxis. Ou seja, eu, cristiano, vivendo e convivendo, e arriesgando minha própria vida, porque havia gente que estava arriesgando a vida. Não encontrávamos respostas teológicas adequadas dentro da doutrina tradicional. E, então, necessitávamos de avançar e criar alguma forma de explicitar, incluso para os não cristianos, el ser cristiano nessa condição, nesta luta política, que incluía a possibilidade da luta armada. Então, eu creio que esse caminhar, né, que vai dar, termina a teologia da liberação, ele é um conjunto de circunstâncias que nós outros, de los movimentos, principalmente de IEC, Pax Romana, JEC, etc., que nós outros, que de alguma maneira propusimos esse tipo de câmbio na maneira de trabalhar a questão da religião e da religiosidade. Eu não digo da fé, porque fé é uma questão que todos mais ou menos temos, mas a questão é como eu me explico estar metido junto com um marxista, um comunista, entende, propondo uma revolução social de meu país que vai custar vidas, etc., etc. Bom, esse como eu me explico perante Cristo sobre isso. Esse era o esforço que devíamos fazer, e esse esforço foi muito fortemente facilitado por a fusão formal de los dois movimentos em Latinoamérica. Porque poderíamos, de repente, haver continuado trabalhando cada um para seu lado e perderíamos a riqueza de uma reflexão como os de Colômbia, os amigos de Colômbia, os amigos de Peru, e brasileiros de um lado, uruguaios de outro, os argentinos, que também tinham uma experiência muito rica. Então, a mim me parece que a função, a fusão dos dois movimentos, dos dois secretariados, foi, de um lado, uma resultante do trabalho real, pastoral, em todos os países, em vários países, não todos, mas em vários países da região, não? E foi realmente uma coisa super importante. Quisiera também deixar claro que, para nós, no secretariado latino-americano, a presença do CELAM era absolutamente necessária. Ou seja, nós éramos quase um departamento do CELAM. Porque muitas vezes, quando visitávamos os países, muitos dos países estavam sob ditadura, mais ou menos, regímenes autoritários, pelo menos, muitas vezes tínhamos problema. E, então, chegou um ponto que nós tínhamos um documento do CELAM, dizendo que nós éramos gente de bem. Entendeu? E que estávamos fazendo aquilo em nome da igreja latino-americana. E eu, por exemplo, as últimas 2 vezes que eu entrei no Uruguai, volvemos de viagem, como a reunião de Cali, que falou Rosendo, na última reunião de 71, por exemplo, eu fui barrado, não? Os tipos revisaram, ali havia um montão de documentos, inclusive de grupos revolucionários, clandestinos, etc. E eu lhes mostrei o documento e me deixaram entrar, mas foi a última vez que me deixaram entrar com os documentos. Mas o apoio eclesial foi fundamental, não somente financeiramente, porque tudo isso tem um custo financeiro também, né? De montar toda a estrutura com o grupo de Uruguai, comandado por César Aguiar, fornecendo documentação, etc. Foi um trabalho impressionante, tudo isso. Pero custava dinheiro. E se não for a igreja estar apoiando, etc., incluso financeiramente, seria impossível. Nós não recebíamos nada. Eu me acordo que meu sueldo era de $100.
Pero eu vivia em Calle Canelones, né, que tinha todas as garantias, etc., todos os gastos praticamente cobertos. Era $100 que, nessa época, nós decidimos fazer um carro, um petit cash. Todos botávamos os $100 aí, quando alguém necessitava de algo, ia lá e pegava dinheiro. Mas não era uma coisa tão cara, digamos, ele trabalha assim, pero tínhamos que o mantenimento era complicado. E os eventos, todos os eventos também, né, eram bastante complicados, bastante caros, né, de ser. Agora, temos outras possibilidades. Pero eu não quero estender-me mais, porque creio que já espero poder, talvez, transmitir um pouco de ideia de como era essa questão.